Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estimativa, tá? Dando seguimento aí à nossa disciplina Física Geral 1. Bom, vamos começar aqui com o pensamento do momento, tá certo? Uma frase do senhor Giuseppe Bessarioni: a educação é uma arma cujo efeito depende de quem a empunha em suas mãos e de quem é atingido por ela. O professor é um soldado combatente nas linhas avançadas de fogo. Então fica aqui essa frase para vocês, futuros professores do curso aí de licenciatura em Química, tá certo? Né? Vocês são soldados, né, que estão aí nas linhas avançadas, né, formando, né, e empunhando essa arma que é a educação. E que vão empunhar também, né? Já estão em formação e exercendo também, né, essa questão importante do processo educativo. Muito bem, aqui nós vamos falar sobre estimativa, né? E a estimativa, ela tem por objetivo que dar ideia da ordem de grandeza de algum parâmetro, tá? Então, por exemplo, se eu fosse discutir aqui em relação ao volume desse lago, tá? Como é que eu iria estimar o volume desse lago, né? Então eu teria aqui, por exemplo, uma estimativa interessante seria considerar que esse lago tivesse uma forma circular, né? Aqui, né, a superfície circular, e no caso, né, com uma determinada profundidade formando um cilindro. Então o volume desse lago poderia ser calculado a partir de quê? A partir, né, de uma estimativa do volume de um cilindro de raio 500 metros, tá? E de altura 10 metros, que seria a profundidade desse lago. Fazendo o cálculo, né, utilizando aí a equação que define o volume do cilindro, né, a área da base vezes a altura, né, a gente chegaria a uma estimativa do volume desse lago. Pode-se também utilizar o quê? A estimativa para poder saber o tamanho, a espessura de uma folha de papel, né, a espessura de uma folha de papel. Nesse caso, né, você também poderia usar um aparelho de medida para fazer essa estimativa. Bom, dentro das estimativas, uma coisa importante é a questão da ordem de grandeza. E a ordem de grandeza está relacionada com o quê? Com a potência de 10, né, de um número, né, que inscrito, no caso, em notação científica. Então a ordem de grandeza é a potência de 10 de um número escrita em notação científica. Então se eu tiver aqui, por exemplo, o A, um número A que equivale a 23.000, né? 23.000 em potência de 10 é 2,3 vezes 10 a quarta, sendo que 10 a quarta é 10.000. 2,3 vezes 10.000 dá 23.000, tá? E B? B é igual a 780.000. 780.000 escrito em potência de 10 seria 7,8 vezes 10 a quinta. Então a ordem de grandeza de A é 4. Por quê? É o 10 elevado a 4. Né? Tá certo? Seria então esse expoente da potência da base 10. E a ordem de grandeza, né, mais próxima, tá certo? De B seria 6. Por quê? 7,8 eu posso arredondar ele para, né, 780.000 é próximo a 800.000. Então a ordem de grandeza de B é 6. Mais próxima de B seria 6. Tá bom? Então aqui falando um pouquinho sobre essa questão da ordem de grandeza, e aqui uma questão para vocês. Né, se a gente pensar, por exemplo, né, a nossa sala de aula lá no bloco F ou no bloco B do campus Itaperuna, a distância aproximada em metros da nossa sala de aula até BR 356, na opinião de vocês, seria dada por qual ordem de grandeza, né? Por qual potência de 10? Qual que seria a estimativa dessa distância, né? Seria a distância de 1 metro? Seria a distância de 10 metros? Seria a distância de 100 metros, ou 10 elevado ao quadrado metros? A distância de 1.000 metros, 10 elevado ao cubo metros? Então aqui uma pergunta, né? Deixar vocês refletirem um pouco, e nós já vamos responder na próxima transparência. E vamos falar um pouquinho de algarismo significativo, tá? Bom, os algarismos significativos eles mantêm nos cálculos somente a quantidade de algarismos compatíveis com as incertezas, as incertezas que você tem ali no experimento, tá? Em relação à pergunta anterior, qual a distância aproximada em metros entre essa sala
né, a sala de aula, né, nossa, ou no bloco B ou no bloco F. Aqui vocês vejam que o cálculo está mais para o bloco F, né? O bloco B estaria aqui, o bloco F está aqui. Né? Qual que seria então? Então a distância aqui, né, isso aqui a partir do Google Earth, é de 298, né, 298 metros, mais ou menos 10. Então a gente tem uma incerteza aí de 10 metros em relação a isso. O que acontece aqui? Né? Eu teria então aqui, olha só, 10 metros, o que é? É 0,1 vezes 10 ao quadrado, essa incerteza, e o 298 eu posso arredondar para 3. Então eu teria então aqui, na verdade, o que? A nossa estimativa em ordem de grandeza, em potência de 10, a nossa estimativa da distância entre a sala e a BR seria de quanto? De 300, né? 300 mais ou menos 10, ou 3 mais ou menos 0,1 vezes 10 ao quadrado metros, né? Aqui a gente coloca aqui dois algarismos significativos, que já bastam para quê? Para a gente poder trabalhar com as incertezas aqui, né? No caso, considerando que a incerteza aqui, ela vale quanto? Ela vale 10 metros. Então a gente deixou aqui, ó, 3,0. Tá bom, pessoal? Então isso aqui, só para constar, essa é a referência da nossa aula de hoje, tá bom? Muito obrigado por estarem acompanhando a nossa aula.